Olá, seja muito bem-vindo à aula 1.4 do programa Magister Med. Magister Med é o programa de formação didático-pedagógica para docentes do curso de medicina do Centro Universitário Funces. Nas nossas últimas aulas, mergulhamos nos fundamentos da didática em espiral. Exploramos o poder das metodologias ativas e pensamos sobre sequências didáticas como uma arquitetura de diferentes fases. A fase da pré-aula, as estratégias durante a aula e a fase pós-aula. Vimos como a intencionalidade pedagógica, alinhada aos objetivos conceituais, procedimentais e atitudinais, é crucial para a formação do médico que a nossa sociedade precisa. Hoje, vamos abordar um tema que é o coração da retroalimentação desse processo, o elo que fecha o ciclo da didática em espiral e impulsiona o desenvolvimento contínuo, avaliação da aprendizagem e feedback construtivo. Como médicos e também como educadores, sabemos que diagnosticar e tratar são ações contínuas. Na docência, a avaliação e o feedback são instrumentos diagnósticos e terapêuticos pedagógicos. Eles não apenas medem o que foi aprendido, mas principalmente orientam o desenvolvimento e aprimoram a prática. Em um cenário de formação médica, que exige profissionais tecnicamente competentes, eticamente comprometidos e humanamente sensíveis, como preconizam os DCMs, a forma como avaliamos, como damos o feedback é tão essencial quanto o conteúdo que ensinamos. Nessa aula, nossos objetivos são claros. Vamos compreender o papel da avaliação formativa e das metodologias ativas para a formação por competências. Vamos também entender como identificar e selecionar instrumentos de avaliação alinhados aos diferentes objetivos conforme os DCM. Aplicar técnicas de feedback construtivo para promover desenvolvimento contínuo do estudante. E refletir sobre a importância da autoavaliação e da avaliação entre pares como componentes da aprendizagem significativa. Assim, a gente poderá conectar a avaliação e o feedback com o desenvolvimento de soft skills e o perfil do egresso médico. A avaliação é um tipo de orientação e ela deve gerar transformação. Por isso, ela não pode ser tratada num determinado momento unicamente. Ela é parte de um processo contínuo e transformador, porque ela considera a continuidade e a progressividade do processo de aprendizagem. Ela exige que a gente tenha uma coerência entre o objetivo que está traçado, lembrando que a gente falou de hierarquia de objetivos, de diferentes domínios dentro dos objetivos, a coerência com as metodologias que estão escolhidas para alcançar aquele objetivo e o tipo de instrumento avaliativo que estamos adotando. Então, é um processo que precisa ser pensado de maneira global e não de maneira estanque. E que não pode ser tratado como se fosse uma receita única. Eu dou as aulas expositivas, faço os exercícios de fixação, cobro provas com questões simplificadas que verificam apenas o grau de fixação dos conceitos que eu ensinei. Não é isso que queremos. Não é isso que sustenta a prática médica. Por isso, a gente precisa da integração dos três domínios: o domínio conceitual, o domínio procedimental e o atitudinal. Na última aula, falamos um pouco dessa integração. Esse aspecto da avaliação e a avaliação entendida dentro desses princípios se torna um pilar no processo de ensino-aprendizagem. Vamos estudar um pouco e pensar um pouco
na avaliação formativa. Essa avaliação é que tem impacto direto na aprendizagem. É muito interessante quando a gente, às vezes, conversa com um professor que passou por unicamente processos clássicos e tradicionais de ensino. E ele fala para a gente, mas eu aprendi, eu sou médico e eu tenho toda uma experiência comprovada. Eu não precisei de atividades formativas, eu não precisei de avaliações formativas, eu fui direto para a somativa. Mas a gente precisa de refletir sobre dois aspectos. O que teria acontecido se aquele médico que passou por um processo tradicional que só aferia a sua aprendizagem no final do processo, teria conquistado com menos esforço, mais engajamento, mais autoconsciência, se ele tivesse passado por um processo formativo. O propósito de uma avaliação formativa é justamente monitorar o aprendizado, ajudar o aprendiz a entender como que ele está se desenvolvendo nesse processo. Aqui na nossa tela, nós vamos ver que esse propósito é monitorar o aprendizado do estudante e fornecer o feedback contínuo. E quando que ele vai acontecer? Em que momento que ele vai acontecer? Durante todo o processo de aprendizagem, de uma forma contínua e integrada às atividades. Por isso que a gente sugere aos professores que quebrem as suas aulas em pequenos momentos, em pequenas situações que buscam retorno. Perguntas propositivas, que não sejam perguntas pobres, que sejam perguntas ricas, que deem conta ao estudante que se expor de demonstrar o quanto daquele processo complexo que o médico está explicando foi absorvido, foi compreendido e em que direção esse estudante está colocando esse aprendizado. O foco, então, do professor, quando pensa na avaliação formativa, é identificar as lacunas de aprendizagem. É a hora que a gente pergunta para ver se erra. Não com um objetivo sádico ou com a vontade de mostrar que a gente sabe mais. Isso tem que ficar muito claro para o estudante. Durante a aula é o momento de errar. Durante a aula é a hora de fazer coisas muito difíceis, muito complexas, mas que são quebradas na medida em que o retorno que a gente recebe mostra que o aprendizado ainda não foi construído. Então, eu coloco um problema complexo. Esse problema não foi bem absorvido pelos estudantes. Eu vou analisar fase por fase, passo por passo, por que ele não foi absorvido e vou tratar antes de levar para uma avaliação somativa. Assim, eu consigo compreender as dificuldades, direcionar e corrigir, direcionando para um aprimoramento. Por isso, o feedback é parte desse processo. Porque o feedback, ele precisa ser detalhado, específico, construtivo e tempestivo. Não adianta eu esperar o estudante consolidar uma ideia equivocada a respeito de alguma coisa ou realizar um procedimento esquecendo um passo fundamental e eu não corrigir ali naquele momento. Quanto mais rápido eu fizer esse retorno, quanto mais rápido eu fizer essa análise, inclusive nos momentos de trabalho em grupo. Quando aquele grupo apresenta um seminário e um dos estudantes fica mais silencioso, ou um demonstra desenvoltura, outro demonstra pouco desenvoltura, isso precisa ser identificado, nomeado e tratado. A forma como a gente vai tratar é que é importante. Demonstrar respeito, demonstrar consideração, entender que a pessoa, por mais que ainda não tenha alcançado os objetivos que a gente pretende, fez algum nível de esforço. Em alguns casos, esse tipo de feedback deve ser dado individualmente, mas na maioria das vezes
estamos falando de um ambiente profissional. Ele pode ser dado coletivamente, aproveitando a situação para enriquecer toda a turma. Diferente disso, a avaliação somativa, ela vai ter um impacto na aprovação. Então, agora vai ficar bem clara a diferença entre a avaliação formativa e a somativa. Por quê? O propósito da avaliação somativa é aferir após um conjunto, após uma sequência, após uma unidade. Então, ela vai medir e certificar qual o nível de aprendizado daquele estudante ao final do período instrucional. Então, aquela nota que a gente vai dar, o conceito que você vai dar, ele resume aquilo que foi considerado prioritário para ser avaliado individualmente, de forma escrita, ou numa prova oral, ou numa prova prática, durante um processo de ensino. Após uma etapa de ensino-aprendizagem, em que o professor foi desenvolvendo pontos chaves do currículo. Por isso, o foco na avaliação somativa é determinar se aqueles objetivos de aprendizagem que foram estabelecidos inicialmente foram alcançados e atribuir a esse alcance uma nota ou um conceito finais. Por isso, olha a diferença do feedback nesse caso. Ele vai estar limitado. Por quê? Por mais que ele possa dar algum retorno para o estudante, esse retorno ele só vai ser aproveitado no próximo ciclo. Vamos imaginar um estudante que ao longo das aulas não falou muito, não participou muito, não enumerou as suas dificuldades e estava com dificuldades. Quando ele vai para a prova somativa, ele vai lidar com os problemas. Ali o professor vai perceber, talvez já não há mais tempo naquela disciplina, porque se ele não alcança o mínimo estabelecido, ele terá que repetir a disciplina. Não é muito melhor a gente ir cotejando ensino e coleta, ensino e avaliação, para que esse estudante enxergue onde ele está errando, como ele está errando, o que ele pode fazer para melhorar e, com isso, mitigar uma possível má aprendizagem ao final do processo? Essa aqui é a lógica. Sendo assim, nós vamos analisar agora instrumentos. Instrumentos que estão alinhando com o objetivo e com as diretrizes curriculares nacionais. Vamos pensar primeiro nos objetivos conceituais. Os objetivos conceituais, eles desenvolvem muito a parte cognitiva do aluno. Então, é o raciocínio, é a análise, são aquelas provas escritas, são seminários, mas que têm foco descritivo, reflexivo, analítico, sintético, em cima de teorias, em cima de técnicas, em cima de procedimentos, mas que o estudante não vai fazer, ele vai falar sobre, ele vai explicar, ele vai detalhar, ele vai usar, sim, a sua capacidade cognitiva, mas não num exercício prático. Claro que aí entram também as questões de reflexão, e claro que ele pode, com isso, fazer uma análise mais aprofundada, e a gente quer que isso aconteça. A gente não quer que os estudantes vão apresentar um trabalho e fiquem, por exemplo, na superficialidade do conteúdo. Isso também deve ser definido como objetivo conceitual. Mas daí, nós temos também os objetivos procedimentais, que, como a gente já falou, são a execução dos procedimentos. Então, a prova OSCE, os mini cenários de aprendizagem e de prática, as simulações, os checklists de desempenho prático, todas essas são situações em que a avaliação vai analisar se ele cumpriu o protocolo, se ele realizou as práticas de acordo com o que a técnica manda, se ele esteve atento a todos os detalhes que são importantes naquela atuação como médico. E
sem dúvida, aqueles que são sintéticos e aplicativos, que são os objetivos atitudinais, que consistem em desenvolver uma observação estruturada, um role-playing, como nós já conversamos em outras aulas, entender princípios da reflexão, daquilo que ele, como pessoa, como médico, está implicado em determinadas situações que são complexas do atendimento do médico, e avaliação 360, que significa o quê? Como que eu estou sendo visto pelos meus colegas, como eu estou sendo visto pelos meus outros professores, pelos preceptores, pelos supervisores de onde eu atuo. Essa avaliação, como que eu estou sendo visto pelo paciente, pelo cliente, ou seja, são muitas dimensões que implicam na prática. Se um estudante não consegue perceber que ele precisa respeitar as pessoas, ele pode, ao longo da sua jornada formativa, desconsiderar a posição dos colegas que têm mais dificuldade, ou desprezar a contribuição de um colega quando faz uma questão, quando apresenta uma problematização durante uma apresentação de trabalho. E isso não é uma postura profissional que a gente deve desenvolver nem estimular. Sendo assim, o feedback é a chave desse processo. E ele deve ser sempre construtivo. A ideia aqui é ser muito preciso, identificando onde estão as falhas. E entendendo que essa identificação respeitosa, consciente, aprofundada, precisa. Ao dar o feedback, o professor que considera o feedback um motor para o desenvolvimento, ele vai no alvo. Ele fala, durante a apresentação de trabalho, você, Elias, monopolizou o grupo. Você não deixou que o Carlos falasse. Você cortou a Maria durante a apresentação. E é necessário você entender que todos precisam ter a oportunidade de falar. Ele precisa entender isso, porque senão vai ser um profissional que domina o grupo e não deixa ninguém contribuir com a sua percepção. Entender que essa situação, ela começa dentro da sala de aula, é extremamente importante. E o feedback, ele pode nos ajudar nisso. A posição que você usou, o determinado instrumento, estava errada, ela precisa da angulação X para acontecer Y. Esse tipo de precisão é importante para que o estudante, ao estudar em casa, ao rever a matéria, ao refazer a prática fora do horário de aula, se atente para aquilo que ele está errando. Existem duas técnicas principais que nós abordamos. A primeira delas é a técnica do sanduíche aprimorado. Vocês vão ver que ela é mais focada para a atuação específica do estudante. Então, ela começa com um elogio específico, porque dificilmente alguém faz tudo errado. E mesmo que uma pessoa faça tudo errado, ela está ali, presente, tentando, talvez é isso que tem que ser valorizado. Então, é importante a gente quebrar o gelo e mostrar que a gente está vendo a pessoa integralmente. Mesmo quando eu vou avaliar uma prova escrita e dar um parecer no trabalho, eu começo pelo ponto positivo. Eu começo mostrando, você teve comprometimento, você se esforçou, ou você cumpriu todos os tópicos que foram solicitados. E isso é um passo importante dentro da sua aprendizagem. Todavia, tem as seguintes áreas de melhoria. Esses tópicos que foram cumpridos não tiveram a profundidade desejada. Você não conseguiu observar os aspectos mais aprofundados do conteúdo, ou você não dominou o uso do instrumento, você
tremeu, você ficou nervoso. O autocontrole é muito importante dentro da prática médica. E às vezes a gente precisa de conversar com o estudante para mostrar para ele essa dificuldade, como essa dificuldade pode impactar a sua atuação. Então, a gente precisa de identificar as áreas de melhoria com contexto específico e definir o impacto dessa melhoria. O quanto que isso vai representar de avanço para aquele estudante. Fazer as sugestões de maneira concreta, objetiva, operacionalizável, aplicável, considerando o nível daquele estudante. Pensa, às vezes você é um profissional que tem 10 anos de prática médica. Quantos casos já passou? Quantos casos já resolveu? Aquele estudante ainda não conhece nenhum dos casos. Lógico que ao longo das aulas você vai discutindo situações, e aí entra a questão da hierarquização, de apresentar os casos de acordo com a hierarquia e o nível dos estudantes. E de, na hora de fazer a cobrança de conteúdo e depois dar o feedback, considerar esse nível. Falar, olha, eu sei que você está no início e no ponto onde você está, proceder dessa forma seria muito difícil. Mas é esse que tem que ser o seu foco. Apontar para ele a direção. E apontar de uma maneira aplicável. Finalmente, dá um reforço positivo. Você está no início, você está no processo, mas eu percebo, eu observo a sua atenção, eu observo a sua presença em todas as aulas, eu observo que você registra, eu observo as suas perguntas. Fazer com que a pessoa seja percebida e se sinta percebida e valorizada. Pensa bem, como médico, esse não é um trabalho? Não é um trabalho do médico olhar no olho do paciente, entender se ele está com medo, se ele está em dúvida, se ele está rejeitando a sua orientação. Isso também é papel do docente. Nesse aspecto, a docência e a prática da medicina têm algo em comum. Trabalhamos com pessoas e precisamos de desenvolver conhecimentos técnicos aprofundados com essas pessoas. E não existe a possibilidade da gente desenvolver bons conteúdos, aulas que fiquem na memória, que ajudem a pessoa a resgatar isso com o tempo, sem que haja um contato direto. Um professor que durante a aula olha para a parede, olha para a paisagem, não olha para os seus estudantes, está perdendo uma excelente oportunidade de ter retorno sobre a sua fala. E às vezes, eu que já trabalhei com muitos professores, e às vezes comecei com professores muito jovens, a gente fala com ele, olhe para o seu estudante, ele fala, mas eu fico nervoso, eu fico inseguro. Trabalhe a sua insegurança, prepare melhor a aula, saiba sempre o que você vai dar naquela aula, saiba sempre o desdobramento do conteúdo. Mesmo que você seja um médico experiente, cada aula tem o seu objetivo. E à medida que você se torna seguro para dar aquela aula, você consegue fazer esse reforço positivo na medida em que você fica encorajado a enfrentar aquela realidade da sala de aula, cotejando ali com os estudantes, discutindo com os estudantes, considerando as suas dificuldades. Então, nessa técnica, nós temos esses elementos, que eu já falei aqui, consideram que o feedback é a principal forma de promover orientação e aprimoramento contínuo. Temos uma outra forma de dar feedback, construir esse motor, que é similar, mas tem uma sutil diferença. A técnica de set goal. Porque aqui, muitas vezes, nós não estamos focalizando a pessoa, mas o problema.
a situação. Então, ela é muito mais indicada quando eu estou, por exemplo, analisando questões teóricas, questões conceituais, quando ele fez uma dissertação, ou quando ele apresentou um trabalho e aquele trabalho ficou na superficialidade, não fez as análises necessárias para demonstrar profundidade. Então, aqui eu preciso identificar o problema e explicar o fundamento teórico. Porque é no fundamento teórico que eu vou buscar a transição que vai ser requerida daquele estudante. E com isso, definir o objetivo a ser tratado. Veja bem, eu começo da identificação do problema, diferente do outro, porque no outro eu começo do elogio, porque eu estou voltada para a pessoa. Aqui eu estou voltada para o conhecimento, para o aspecto específico. Por isso aqui eu identifico primeiro o problema e chego lá no final e falo, com isso você vai entender que vai conseguir isso. Percebe? Eu chego no final construindo o objetivo, buscando socorro na teoria, buscando socorro no fundamento teórico. Vocês já viram que eu falo sobre feedback e construção de soft skills. Por que nós falamos tanto sobre isso? Porque o médico é uma pessoa. E por mais que ele tenha um conhecimento técnico muito aprimorado, o paciente é uma pessoa, a família do paciente é uma pessoa. Da mesma forma, o docente é uma pessoa e o estudante é uma pessoa. Cada um tem a sua história, tem as suas idiosincrasias, tem as suas dificuldades e as suas facilidades também. E a gente precisa lidar com isso. Então, vamos pensar na possibilidade de incluir a construção das soft skills e entender que, na verdade, elas não são um exercício de simpatia, elas são um elemento profissional. É muito comum as pessoas confundirem a empatia profissional, por exemplo, com simpatia, com ser simpático. Não é assim. A empatia profissional, a profissionalidade, essa ética que a gente quer construir de um médico proficiente, competente, mas que respeita o outro, coloca o ser humano na centralidade da sua prática clínica. Olhem como que é interessante isso. As diretrizes curriculares nacionais querem uma prática clínica centrada no paciente. Nós, da docência, queremos uma educação centrada no aluno. Há uma similaridade. Isso é um sinal da contemporaneidade. Mostrar que as pessoas são o objetivo das nossas atuações profissionais. Então, isso aqui vai começar com um elemento fundamental, que é a comunicação e a escuta ativa. Uma comunicação eficaz. Uma comunicação que leva a experiência a diferentes formas de lidar com as situações complexas e emocionais. Há situações em que a gente vê que o estudante se emociona. Há situações em que a gente vê que o estudante é muito triste. O estudo da medicina, a prática médica, exige muito da pessoa. E a gente precisa entender essa exigência, não para reduzi-la, não para tornar o ensino barato, pobre, não é isso. Mas é para considerar as dificuldades que a pessoa possa ter na construção da sua profissionalidade. Isso também é empatia. Se a gente pensa na empatia como um tipo de qualidade no atendimento, ela precisa de uma ponte entre o conhecimento técnico e a prática humanizada. Quando o médico pensa na dor do paciente, analisa aquela queixa de dor, com base em todos os critérios técnicos que ele estudou. E
consegue entender o que pode estar acontecendo ali, para buscar uma solução, às vezes, alternativa, para buscar uma solução que não seja a primeira opção, para buscar recursos diversos que sejam capazes de fazer com que aquele paciente minore o sofrimento, o médico está usando a sua empatia. Mas para isso, ele usou a escuta ativa, ele prestou atenção no que o paciente falou, ele tentou entender o contexto social em que o paciente vive, ele tentou considerar as dificuldades que possam estar intervindo naquela atuação. Não é diferente para o docente. Quando eu estou na sala de aula e eu observo a turma, eu observo os olhares que se cruzam, eu observo as interações, eu observo as perguntas, eu analiso esse conteúdo e retiro daí dados para a minha atuação pedagógica. Ou seja, essa ponte entre o conhecimento técnico, a articulação da aprendizagem como uma arquitetura e a atuação docente. Com isso que a gente constrói o que nós chamamos de profissionalismo e ética. Porque a ética é uma ação reflexiva sobre a moral. O sujeito ético é aquele que reflete sobre as leis, reflete sobre a sociedade, reflete sobre as regras, as técnicas e atua de tal maneira que ele se coloca responsável, íntegro, comprometido com o sucesso. No caso da prática médica, comprometido com o sucesso do paciente, com a melhor condição de saúde da comunidade. No caso da prática docente, comprometido com o sucesso da classe, com o sucesso acadêmico dos estudantes, com o sucesso daquela instituição, que no nosso caso é o Centro Universitário FUNCESP. A escolha dessa metodologia, ela tem muito a ver com os domínios de aprendizagem que nós já temos visto aqui mais de uma vez. Esses 3 domínios, conceituais, procedimentais e atitudinais, que tanto falamos. Nos objetivos conceituais, o estudante explica. Então, são várias metodologias que a gente pode usar para analisar se a explicação está adequada ao objetivo. Perguntas, respostas, seminários, debates, mapas mentais, estudos de caso. Nos procedimentais, o aluno faz. São as simulações, os laboratórios, as práticas em cenário, todas as formas de aplicação da prática dentro dos cenários do ensino. E os atitudinais em que o estudante manifesta. Nós já conversamos sobre isso, mas isso é extremamente importante. A manifestação de boas atitudes de profissionalidade, de profissionalismo, tem que começar na sala de aula. Com isso, a gente vai girando aquela espiral. Pensando que, primeiro, nós, lá no início, formulamos objetivos com uma intencionalidade voltada para a aprendizagem progressiva. Depois nós definimos uma metodologia de ensino, estratégias diversas e temos sempre o foco no desenvolvimento integral do estudante. Depois aferimos, parcial e progressivamente, esse processo de aprendizagem para corrigir, para aprofundar a base conceitual, além de realinhar os nossos próprios procedimentos de ensino. Para, no final, culminar o processo com avaliações somativas do processo de ensino, buscando identificar pontos de melhoria na metodologia, no plano de ensino de uma maneira geral, oportunidades de inovação e de melhoria. Essa espiral que acontece na condução didática repercute na espiral que acontece no estudante, na formação de conteúdos, na formação dos aprendizados.
E com isso, a gente torna muito sólida a arquitetura da nossa aprendizagem. Pensando muito claramente a questão da hierarquia, da diferença entre o essencial e o acessório, escolhendo metodologias de ensino que são diversas, articuladas e que tenham pontos específicos que levem ao desenvolvimento integral e aferindo regular e progressivamente o processo de aprendizagem para corrigir, aprofundar a base conceitual, orientar a aprendizagem contínua. Finalizando esse bloco, eu vou encaminhar para a aplicação. Mas antes, eu gostaria de dizer a você, que é professor dentro do nosso curso de medicina, que você pode contar com atendimento individual no núcleo de desenvolvimento docente. Se em algum ponto deste cenário você tem dúvida, se você propôs um trabalho, teve um retorno e você está um pouco em dúvida em como dar o feedback, se você tem uma dúvida de qual é a melhor estratégia para desenvolver, fique à vontade. Procure o coordenador, peça indicação, procure o NDD. É com muito prazer que a gente conversa com vocês, discute com um respeito absoluto pela sua docência e com a vontade da gente construir juntos uma docência de excelência. Vou deixar agora na próxima tela apenas a orientação para o exercício de aplicação e após esse exercício você pode encaminhar algum caso para a nossa junta pedagógica. É um grande prazer trabalhar nesse curso com vocês. Eu me sinto muito honrada e agradeço a sua participação.